Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus, e gostaria que você me acompanhasse. Oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus fale com você poderosamente. E para compartilhar uma palavra com você, uma mensagem, um devocional com você, hoje eu gostaria de ler o livro de Mateus, capítulo 5, entre os versículos 10 e 5, que vai dizer assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. E regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse é um texto que deixa muito claro e revela a cada um de nós que há um custo, que há um preço e que há um valor muito alto a ser pago por ser um cidadão do céu, por ser um cristão, por ser um discípulo, por ser alguém que luta pela verdade, pela honestidade, pela sinceridade, que luta diariamente pela obra de Cristo, pelo plano da salvação e pelo que Cristo representa a cada um de nós. Esse texto faz cair por terra toda a teologia que, na tentativa de ensinar e propagar um evangelho que não tem custo, que não tem um preço a ser pago, que não haverá sofrimento, que não haverá aflição, que não haverá angústia, que não haverá dor, que não haverá medo. Mas esse texto revela a mim e a você que para ser um cidadão do céu, que para ser um discípulo de Jesus Cristo e para ser alguém que procura fazer a vontade de Deus, existe um preço a ser pago. Existe um alto preço a ser pago. Mas esse preço, ele é compensado pelo próprio Deus. E todo o prejuízo que eu e você tivermos aqui nesta terra, Deus recompensará divinamente lá nos céus. Ao contrário de muitos hoje que tentam tornar o evangelho palatável, aceitável, negociável para os pecadores relutantes, Jesus deixou bem claro que segui-lo tinha um alto preço a ser pago. Em vez de aceitação, fama, prestígio e prosperidade, eu e você esperamos, vemos, sentimos e vivemos a rejeição, a perseguição e a acusação. Essa não é uma abordagem popular, contemporânea, porque ela vai contra muitas teologias que vai contra a palavra de Deus. Essa não é uma abordagem popular, evangelismo contemporâneo, mas ela é honesta, ela é sincera e ela é segura. E ela garante que ninguém tentará entrar no reino com uma base errada, com um ensino errado. E eu e você temos que guardar a nossa fé nesta palavra de Deus.
Jesus queria que seus ouvintes, seus discípulos, calculassem o preço do discipulado, o preço de segui-lo, o preço de negar-se a si mesmo. Porque Jesus sabia que muitos deles seriam deserdados por suas famílias e excomungados das sinagogas daquela época. E não mudou. Hoje, por defender a nossa fé, nós somos rejeitados, acusados, perseguidos, provados, angustiados, ficamos aflitos. Mas Jesus deu a segurança a cada um deles. Muitos sofreram perseguição naquela época ou martírios pelo governo romano. O governo romano dizimou milhares e milhares de cristãos na época no primeiro século, segundo, terceiro e alguns por diante. E o cálculo ou o custo desse preço nós precisamos calcular hoje. E mesmo que ele seja alto, mesmo que o custo de seguir a Cristo, mesmo que o custo de seguir a verdade, mesmo que o custo de se manter na verdade, mesmo que o custo de pregar a verdade seja ser acusado, blasfemado, apontado, perseguido, existe um Deus que nos garante que ainda que nós venhamos perder tudo que nós temos, existe algo que ninguém pode roubar de nós. É a nossa alma. A nossa alma ninguém pode roubar de Deus. A nossa alma ninguém pode roubar de Deus. Porque nós podemos sentir essa segurança em Cristo. A perseguição chegou aos cristãos do primeiro século, segundo e terceiro, principalmente por meio do imperador Nero, que manchou cada um deles com pinche e crucificou, e fizeram deles postes para iluminar as ruas de Roma, e depois queimou para acender as suas festas no jardim do imperador Nero. Esses discípulos, esses cristãos pagaram um alto preço, e um alto preço com a vida. O imperador condenou os cristãos por se recusarem a adorá-lo como um Deus e os culpou pela queima de Roma. Os cristãos foram acusados de canibalismo porque Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Existe um preço a ser pago. Existe um valor a ser pago. E esse custo, ele cobra de cada um de nós em meio às perseguições. A nossa permanência em Cristo. Paulo disse que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. E tudo isso foi em meio à perseguição.
E o que eu e você devemos fazer é a mesma coisa. Combater o nosso bom combate de todos os dias, completar a nossa carreira em forma de missão que foi nos concedida por Deus e guardar a nossa fé com sinceridade diante de Deus. Você pode não enfrentar as severas perseguições que os crentes do primeiro século, do segundo, do terceiro e dos demais por diante. Mas eu e você seremos perseguidos dia após dia. Até os novos cristãos frequentemente enfrentam dificuldades. Se eles trabalham para um chefe desonesto, que espera que participem ou tolerem suas más práticas, eles podem ser demitidos ou ter que deixar o emprego. Eu já passei por isso. Mas nós temos que guardar a nossa fé em Cristo. E manter a nossa fé, mesmo com receio de perder o emprego, isso pode nos trazer extrema dificuldade financeira para nossa família, para nós. Mas existe um Deus que nos sustenta dia após dia, e é nele que nós temos que confiar. Deus nem sempre nos protegerá da perseguição. Deus nem sempre nos protegerá das acusações, mas Ele honrará a você, nos honrará a nossa integridade, a nossa sinceridade, e nos dará força para suportar qualquer provação que surgir em nosso caminho. Por isso, tenha sempre um coração grato a Deus. Louve a Deus por sua graça. E foi o que ele disse a Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Por isso que nós temos que orar. E eu gostaria de estimular você. Ore por aqueles que você conhece, que estão sofrendo dificuldades por causa de Cristo. Ore por aqueles que têm sido que têm sofrido por amor ao Evangelho. Ore pela vida dos pastores, ore pela vida dos presbíteros, ore pela vida dos diáconos, ore pela vida do corpo da Igreja de Cristo. Ore pelos missionários, ore pelos familiares, porque a perseguição ela não vai cessar até nós sermos levados para a cidade celestial. Peça a Deus sabedoria e força para enfrentar a perseguição com integridade e fé inabalável. Peça a Deus que dê sabedoria e força diante da perseguição para que você mantenha, cuide e guarde a sua fé. E assim, nós vamos combater o bom combate de todos os dias, completar a nossa carreira em forma de missão que nos foi dada por Deus e guardar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas diante disso, eu gostaria de nós devemos fazer algumas perguntas. A que propósito serve o sofrimento? No livro de Tiago, capítulo 1,
entre os versos 2 e 4, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros, em nada deficientes. O sofrimento que nós vivemos, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E o propósito, o objetivo é produzir em nós uma perseverança, uma fé inabalável e nos aperfeiçoar para que nós sejamos íntegros, perfeitos, sinceros, honestos e nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E como eu e você devemos responder ao sofrimento? Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós devemos responder ao sofrimento sendo um cristão bem-aventurado. E o que é ser um cristão bem-aventurado? É ser feliz em Cristo Jesus, mesmo diante do sofrimento. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não depende da ausência de guerra, ela não depende da ausência das dificuldades. A nossa felicidade, ela não depende da ausência do sofrimento, das acusações, da ausência das acusações. Não. Ela não depende da ausência dos problemas. Ela depende exclusivamente de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor Jesus Cristo. E ele repete, alegrai-vos. E é olhando para Cristo que nós podemos sentir uma felicidade, uma alegria que o mundo não entende. Essa felicidade que Deus nos oferece é em meio a todos os problemas, em meio a todo o sofrimento. Que Deus, oro a Deus para que Deus conceda a você paz no seu coração, felicidade em Cristo Jesus, confiança em Deus e mantenha a sua fé inabalável em Deus. Porque tudo isso aqui no mundo vai passar. O sofrimento, a dor, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, a mentira, a falsidade, tudo que não provém de Deus irá passar. Mas a palavra de Deus, essa nunca passa. Ela permanecerá de eternidade a eternidade. E é por isso que mesmo que eu e você venhamos ser perseguidos, existe uma palavra de esperança que vem do próprio Deus.
Por isso, combata o bom combate de todos os dias feliz. Complete a sua carreira em forma de missão dada por Deus feliz. E guarde a sua fé feliz, esperando a vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.